propriedades das frações. De repente, você está andando pela rua e vê aquele bilhete de loteria que tem o mesmo final do número de sua casa. Pode ser um bom aviso. Quem sabe se... Bom dia. Bom dia. Você pode me dizer quanto custa um bilhete desse? R$4. Ali está escrito que o primeiro prêmio é de R$500 mil. Se eu acertar, eu levo tudo isso? Bem, não é bem assim. Se você acertar o primeiro prêmio, você ganha R$25 mil. Não é bastante? Olha, pode até ser muito mesmo, mas não é o que está escrito lá no cartaz. Olha aqui. Vamos lá. Bem, não é bem assim. Se você comprar o bilhete inteiro, e são 20 partes iguais a essa, você ganha um prêmio de R$500 mil. E quanto custa o bilhete inteiro? R$80. Ah, acho que então eu não quero mais, não. Ah! Ora, não vamos deixar que esse desapontamento estrague o seu dia. Afinal, o dia está lindo. Há muita paz. Veja que céu azul. Epa, você avistou uma coisa que gosta muito: cerejas. E que barato! A tabuleta está informando R$3. Está de graça. Bom dia. Ô, bom dia. Você poderia me dar 1 quilo de cereja? 1 quilo de cereja, pois não. 1 quilo de cereja para o cavaleiro. Tá aqui, são R$12. R$12? O senhor deve estar brincando. Mas por quê? Olha aí, tá na placa escrito aqui R$3. Ah, mas tá escrito na placa. 1/4 de cereja são R$3. 1 quilo são 12. Ah, não entendi nada. Eu vou te explicar. O quilo da cereja custa R$12. Cada pacotinho desse, de 250 gramas, ou seja, de 1/4 de quilo, custa R$3. É assim que funciona. Ah, acho que eu não vou querer mais de novo. Mas como de novo? É louco? É louco, senhora? Ó, volta aqui, eu faço um desconto pra você, abaixo o preço. Nestes dois casos que acabamos de mostrar, fica claro que nosso amigo comprador de bilhetes e cerejas não entende nada de frações, ou então não sabe calcular com elas. Fração é apenas uma parte do todo. Uma fatia de pão é uma fração de pão. Um pedaço de chocolate é uma fração de uma barra. E assim por diante. Quando dividimos uma coisa ao meio, ficamos com 2 metades ou 2 meios. Por exemplo, um campo de futebol tem meio campo para cada time defender. Se dividirmos novamente cada uma dessas partes pela metade, teremos agora 4 partes valendo cada uma 1/4. Como no caso das cerejas. Uma garrafa grande de refrigerante dá para 6 copos. Então, cada copo equivale a 1/6. Uma pizza normalmente é cortada em 8 partes. Cada uma delas equivale então a 1/8 da pizza. Muito bem, se seu apetite for maior que esses exemplos e você come 3 pedaços da pizza, então você come 3/8. Se bebe 2 copos de refrigerante, então bebe 2/6 e assim por diante. Desta forma, podemos escrever que a pizza inteira vale 8/8, o refrigerante 6/6, as cerejas 4/4, o campo de futebol 2 meios e o bilhete de loteria 20/20. Complicado? Nem um pouquinho.
As frações vêm sempre com um número sobre outro, separados por um traço. O de cima chama-se numerador, o de baixo, denominador. Vamos aprender agora a ler uma fração. Nesta tabela, indicamos para cada número de partes iguais em que foi dividida a unidade ou o todo, o nome de cada parte. Número de partes 2, nome de cada parte, meio. Número de partes 3, nome de cada parte, terço. Número de partes 4, nome de cada parte, quarto. Número de partes 5, nome de cada parte, quinto. Número de partes 10, nome de cada parte, décimo. Número de partes 11, nome de cada parte, onzeavo. Número de partes 100, nome de cada parte, centésimo. E número de partes 1000, nome de cada parte, milésimo. Para ler-se uma fração, lê-se primeiro o numerador e em seguida o nome de cada parte ou denominador da fração. Por exemplo, 1 sobre 2 lê-se 1 meio. 3 sobre 5 lê-se 3 quintos. 17 sobre 10 lê-se 17 décimos. 23 sobre 100 lê-se 23 centésimos. Tipos de frações. No caso em que da pizza se consomem 5 pedaços, dizemos que 5/8 da pizza foram comidos. O numerador 5 é menor que o denominador 8. Neste caso, chamamos este tipo de fração de fração própria. Bem, tomemos como exemplo o caso em que algumas pessoas reunidas conseguem comer 12 pedaços de pizza. Evidentemente, são 2 pizzas, que foram anteriormente cortadas em 8 partes cada uma. Neste caso, dizemos que foram consumidos 12/8 das pizzas. Como o numerador é maior que o denominador, chamamos a este tipo de fração de imprópria. Note que 12/8 é o mesmo que dizer que uma pizza inteira e mais 4 partes foram consumidas. Podemos então escrever 1 inteiro e 4/8. Esta forma, com uma parte inteira e outra fracionária, recebe o nome de fração mista. Observe que basta dividir o numerador 12 pelo denominador 8, que obteremos 1, e sobrarão 4 unidades. Isto é o mesmo que 1 inteiro e 4/8. Quando o numerador for múltiplo do denominador, do tipo 4 meios, 6 terços, 16 quartos, 24 terços, chamamos a este tipo de fração de fração aparente. Note que nestes exemplos temos 4 meios igual a 2, 6 terços igual a 2, 16 quartos igual a 4, 24 terços igual a 8. Atenção! As frações com denominador 1 podem ser consideradas aparentes. Por exemplo, 4 sobre 1 representa 4 unidades, assim como 35 sobre 1 representa 35 unidades, e 1 sobre 1 apenas uma unidade.
mas representam números inteiros. Montemos então um pequeno resumo. Fração própria é aquela em que o numerador é menor que o denominador. Fração imprópria é aquela em que o numerador é maior que o denominador. As frações aparentes são as impróprias em que o numerador é múltiplo do denominador. As frações aparentes podem ser escritas na forma de número natural. As frações impróprias, quando não aparentes, podem ser escritas na forma mista. Olha, eu pensei que tinha entendido essa história de cereja, mas tem uma coisa que está me deixando meio confuso. Eu quero comprar 2 quartos de cereja. Ele está querendo me vender meio quilo, que diz que é a mesma coisa. Eu não estou entendendo isso. Podemos ter frações escritas com números diferentes, porém com o mesmo valor, e é o que veremos a seguir. Frações equivalentes. Voltemos ao nosso refrigerante. Imaginemos a seguinte questão. Você bebeu 2 copos. Lembre-se que o total são 6 copos. E ela bebeu 1/3 do total. Quem de vocês bebeu mais? Observe que as duas quantidades foram iguais. 2/6 e 1/3 são frações que representam a mesma parte da unidade. Estas frações são chamadas de equivalentes. 2 ou mais frações que representam a mesma parte da unidade são chamadas frações equivalentes. 2/6 são iguais a 1/3 por causa da simplificação de frações. E é o que veremos agora. As frações podem se apresentar de forma aparentemente complicada ou extensa, mas isto é perfeitamente resolvido através do sistema de simplificação, que consiste em se dividir o denominador e o numerador pelos mesmos números, até chegar-se a uma fração mais simples. Por exemplo, 144 sobre 216. Podemos dividir tanto o numerador quanto o denominador por 2. O resultado obtido é 72 sobre 108. Ambos os números são novamente divisíveis por 2. O resultado é 36 sobre 54. Novamente dividindo-se por 2, obteremos 18 sobre 27. Esses dois números agora são divisíveis por 3. O resultado é 6 nonos. Novamente dividindo-se por 3, obtemos 2/3. Desta forma, aquela fraçãozona transformou-se nesta fraçãozinha, que na verdade mostra apenas que ambas são equivalentes, ou seja, valem a mesma coisa. Quer dizer que 2 quartos de cereja são iguais a meio quilo de cereja? Puxa, o senhor não é desonesto, não. Acho que eu vou levar umas peras também, então. Maçã não, pera. Então podemos dizer, simplificar uma fração é dividir seus termos por números iguais até obter termos mais simples. Quando chegamos a um ponto em que os termos não são mais divisíveis por um mesmo número, ou seja, são primos entre si, dizemos que a fração está na forma irredutível. Moço, o senhor me dá um desconto? Desconto? Não tem desconto nenhum. Esse é o melhor preço que eu posso fazer. Puxa, o senhor é mesmo irredutível, hein? Bem, não foi neste sentido que eu quis dizer. Vamos agora começar a trabalhar um pouco mais com os números. Afinal, já percebemos que as frações podem ser das mais variadas formas. Mas se são todas tão diferentes, é possível fazer-se cálculos com elas?
Claro que sim, e a maneira é bem simples. Quando as frações são diferentes, podemos deixar tudo mais fácil, reduzindo-as a um mesmo denominador. Redução de frações a um mesmo denominador. Vamos dar uma olhada nas seguintes frações: 2/3, 4/2 e 3/8. Para que se possa fazer alguma operação com elas, é preciso que elas se tornem ao menos um pouco mais parecidas. Para tanto, basta que as coloquemos sobre um mesmo denominador, ou seja, um denominador comum. Isso nós conseguimos obtendo o mínimo múltiplo comum dos números 3, 2 e 8. Você se lembra como obtemos o mínimo múltiplo comum? É simples. Neste caso, dividimos todos os números que são divisíveis por 2 por 2. O resultado será 3, 1 e 4. Novamente dividindo por 2, obtemos 3, 1 e 2. Mais uma vez dividindo por 2, obteremos 3, 1 e 1. E agora, dividindo-se por 3, obteremos finalmente 1, 1 e 1. Logo, o mínimo múltiplo comum será 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 3, 24. Este é o mínimo múltiplo comum desses três números. Sendo o mínimo múltiplo comum 24, vamos colocá-lo como um denominador comum às três frações. Você se lembra como fazemos isso? É simples, basta dividirmos o mínimo múltiplo comum pelo denominador e, em seguida, multiplicarmos pelo numerador. No caso da primeira fração, temos 24 dividido por 3 é igual a 8, vezes 2 igual a 16. Logo, a primeira fração passará a ser 16 24avos. No caso da segunda fração, dividimos 24 por 2 igual a 12, vezes 4 igual a 48. Portanto, 48 24avos. E no caso da terceira fração, dividimos 24 por 8 igual a 3, vezes 3 igual a 9. Portanto, a fração será 9 24avos. Puxa, ainda bem que você me lembrou como é que se calcula o mínimo múltiplo comum. Se eu dissesse que tinha esquecido, você ia me comparar a um burro. Já que você falou em comparar, vamos falar um pouco sobre comparação de frações. Comparar duas frações significa saber se elas são iguais ou não. Se não forem iguais, estabelecer qual delas é a maior. Vejamos as seguintes situações. Num primeiro caso, as frações têm denominadores iguais. Comparemos, por exemplo, 2/8 e 4/8. Neste caso, voltando ao exemplo das pizzas, seria como perguntar o que é maior, 2 pedaços ou 4 pedaços. Daqui concluímos que no caso de frações com o mesmo denominador, maior é aquela que tem o maior numerador. Mas o que fazer quando as frações têm denominadores diferentes? Comparemos as frações 2/4 e 3/9. Qual a maior? Basta tirarmos o mínimo múltiplo comum entre 4 e 9, que no caso é 36. Aplicando então o mínimo múltiplo comum às frações do exemplo, teremos 36 dividido por 4, 9, vezes 2, 18. E 36 dividido por 9, 4, vezes 3, 12. As frações resultantes são, portanto, 18 36avos e 12 36avos. Ora,
18 é maior que 12. Logo, 2/4 é maior que 3/9. Quando comparamos duas frações de denominadores diferentes, reduzimos ambas ao mesmo denominador e aplicamos a regra anterior. Agora, eu é que queria comparar o que é menor, o quanto eu tinha de dinheiro ou o quanto de cereja eu consegui comprar com ele. Até aqui, apresentamos o que de mais importante deveremos saber para podermos trabalhar com as frações, comparando loterias, cerejas, refrigerantes e pizzas. No próximo volume, vamos aprender a operar com elas. Antes de terminarmos este volume, vamos ver uma pequena história envolvendo frações. 3 amigos foram a uma lanchonete e consumiram sorvetes e refrigerantes sem controle nenhum. Na hora de pagar a conta, os 3 chamaram o garçom e cada um deu R$10. O garçom foi ao caixa, que verificou qual foi o consumo e deu de troco R$5. Voltando à mesa, o garçom foi pensando: como vou dar 1/3 de R$5 para cada um? Eles nem perguntaram de quanto foi a conta. Colocou R$2 em seu próprio bolso, devolveu R$1 para cada amigo e ponto final. Então, recebendo R$1 de troco, cada um pagou R$9 pela sua despesa. Bem, se são 3 amigos, gastando cada um R$9, então gastaram juntos 9 vezes 3, R$27. R$27 mais os 2 do garçom somam 29. Se os 3 deram ao garçom R$30, onde foi parar o R$1 que está faltando? Enquanto você vai pensando, vamos fazer alguns exercícios. Em uma granja existem 50 aves, 2 galos, 20 galinhas e 28 pintinhos. Qual a fração que representa os galos? É claro que a fração que representa os galos é 2 50avos. Em um estádio havia 20.000 torcedores. 2/5 eram do time A. Quantos eram do time B? Se dividirmos o total de 20.000 torcedores em 5 partes, cada uma delas terá 4.000 torcedores. Ora, 2/5 eram do time A. 2 vezes 4.000, 8.000. Portanto, 8.000 torcedores eram do time A. Da mesma forma, os 3/5 restantes são do time B. Ora, 3 vezes 4.000 igual a 12.000. Resposta: 12.000 torcedores eram do time B. (16/4) é o mesmo que quantos inteiros? Dividindo o numerador e o denominador por 4, teremos 4 sobre 1, ou seja, 4 inteiros. A rodovia Marechal Dutra tem cerca de 400 quilômetros. 3/8 de seu comprimento estão sempre sujeitos a neblina. Qual a extensão da parte sem este problema? É simples. Dividindo-se 400 quilômetros da rodovia em 8 partes iguais, teremos 8 partes de 50 quilômetros cada. Ora, 3/8 do comprimento estão sujeitos à neblina, ou seja, 3 vezes 50, 150 quilômetros. Da mesma forma, as 5 partes restantes não estão sujeitas à neblina, ou seja,
5 vezes 50, 250 quilômetros. Resposta: 250 quilômetros. Para finalizar, simplifique a fração 9/27. Dividindo o denominador e o numerador por 3, obteremos 3 nonos. Da mesma forma, dividindo novamente por 3, obteremos 1/3. Resposta: 1/3. Vamos voltar ao problema dos 3 amigos na lanchonete. Conseguiu descobrir onde foi parar aquele real que desapareceu? Ora, a resposta é simples. Acontece que quando apresentamos o problema, dissemos: se cada um recebeu R$1 de troco, então cada um pagou R$9. Aqui é que está o erro. A apresentação correta da história é: os 3 pagaram R$25 pelo consumo, uma vez que o caixa deu de troco R$5. Somemos então R$25 de despesas, mais os R$2 que o garçom embolsou, é igual a R$27. Somando-se 27 aos R$3 que o garçom devolveu ao grupo, dão exatamente R$30. Ou seja, não sumiu nem um centavo.